Hi, olá! E aí, pessoas? Gente, hoje eu vou falar sobre papai. Ai, galera, o assunto rendeu hoje, viu? Tudo porque, na verdade, foi um comentário. Eu quero fazer no domingo uma corrida. Só que assim, eu sou muito desligada pra esses negócios de data, sabe? E aí tinha um colega meu que ele falou que queria e tal, fazer uma trilha, não sei o quê. Daí eu falei assim, pô, vai ter uma trilha no domingo, e aí, se você quiser ir. Daí a pessoa virou pra mim e falou assim, mas é que domingo é dia dos pais, né? Aí eu falei assim, pô, meu, desculpa. É que não comemoro, né? Aí a pessoa, meu, perdão, perdão, cara, que não sei o quê. E eu, tipo assim, gente, super tranquilo. E aí me veio na memória, né, uma situação que ocorreu. Até conversando com minha amiga hoje também, a gente entrou no assunto, né, sobre como as circunstâncias mudam algumas pessoas, né? E aí eu tava falando com ela sobre eu comentei com ela sobre um episódio, né? Que, tipo, gente, a minha mãe, ela teve 4 filhos, tudo do mesmo pai. Então, tipo, teve uma época da minha vida que eu tinha, assim, mais ou menos por volta de uns 10 anos, 11 anos, e eu cuidava dos meus irmãos, né? E aí, assim, tipo, a pessoa que se dizia meu pai, ela desaparecia, e aí ela aparecia, tipo, uma vez no mês, e aí é aquilo, né? Aparecia causando, dando dor de cabeça, e aí bêbado, e xingava, aquela coisa. E aí, tipo, eu tava lembrando de uma situação em que apareceu, essa pessoa apareceu de dia, e aí minha mãe tava trabalhando. E a gente tava no horário do almoço. E aí, assim, gente, naquela época era eu e meus outros 2 irmãos, né? A gente se virava como podia, sabe? Porque assim, nunca ajudou a gente. Daí eu lembro que na situação, eu tava fazendo almoço e nesse dia a gente tinha salsichas, duas salsichas. E aí eram essas 2 salsichas para dividir, tipo, entre eu e meus 2 irmãos, e ele apareceu no horário do almoço. Eu lembro que eu fui e preparei o prato dele, assim, sabe? Quando você vai, tipo, eu cortei as salsichas bem fininha para render bastante, sabe? Para você olhar assim, ver que tem bastante coisa. Coloquei cebola, tal, para poder dar aquela rendida. E aí eu servi meus irmãos, me servi, e aí eu fiz de tudo para deixar a maior quantidade para ele, e eu fui entregar assim, sabe, naquela boa vontade, naquela intenção assim. E aí eu falei assim, Tó, coloquei aqui, pai. Aí ele virou pra mim e falou assim: Nossa, não dava pra cortar mais fino que isso, não? E tipo, da próxima vez era melhor nem ter colocado. E sabe que aquilo ficou na minha cabeça e eu pensando assim, tipo, caramba, cara. Naquela época, assim, me marcou, mas não marcou tanto. Mas pensando hoje em dia, tipo, caraca. E aí a gente para pra pensar, tipo, pô, aí a galera vem, mas é seu pai, pô, que isso aqui. Gente, só é pai quem faz o papel de pai, pô. Nunca sequer sentou assim, sabe, pra conversar, pra demonstrar um afeto, nunca, gente. E até hoje, tipo, eu me afastei bastante por conta de várias coisas, e aí eu paro e penso assim, tipo, pô, queria ter uma relação boa. Mas sabe aquele tipo de pessoa que ela vive do passado? E aí no passado ela acha que aconteceu só do jeito que tá na cabeça dela? Super narcisista. E aí eu fico assim, tipo, cara, do que você tá falando? E aí ainda tem aquele negócio que bebe, e aí usa droga, e aí causa. Então, tipo, gente, quando a gente prioriza a nossa paz, a gente até perdoa sobre o que já aconteceu, né? Sobre o passado. Mas, olha, eu juro pra vocês, nós não somos obrigados a ter esse tipo de gente na nossa vida, não, galera. Você entende? Uma coisa é eu perdoar, outra coisa é eu querer que você faça parte do meu convívio, da minha rotina, não. Eu te perdoo, meu bem, mas eu te perdoo e você fica lá no seu canto.
É assim que funciona. Então, a maioria da galera da minha família acha que eu não perdoei, porque eu não permito que a pessoa conviva comigo. Mas não, eu super perdoo. Perdoo sobre tudo, sobre todo o sofrimento que eu passei, que meus irmãos passou, que a minha mãe passou, sabe? Tipo, de todas as oportunidades que a pessoa teve pra ser algo melhor, mas escolheu o que escolheu. Super perdoo, mas eu não sou obrigada a conviver com você na minha vida. É assim que funciona. E assim, todos os traumas, galera, me tornaram quem eu sou hoje. Então, querendo ou não, eu poderia ser uma lady, mimadinha fofinha, criada por papai. Talvez eu não fosse tão ignorante assim quanto eu sou agora, mas sabe como é, né? Quem quiser me amar, vai ter que me amar com esse triste fato. E, enfim, galera, era esse o assunto hoje. Tipo, gente, perdoem, mas limite o acesso das pessoas na sua vida. Simples, isso vale para qualquer situação, tá? Não se apegue a vínculo biológico. Não é porque, ai, tem o meu sangue que eu vou. Não, meu bem, não vou. Não vou aturar, entendeu? Não sou obrigada a suportar você só porque você é meu parente, não. Sinto muito. Ha, ha, ha. Você que lute. Ah, mas se eu tiver que passar na rua e fingir que não te conheço, que você nem existe, eu vou fazer. Se isso priorizar minha paz, eu vou fazer, tá? Sinto muito pra você. Porque se eu estou decidida a fazer isso, é porque algo me causou, tá? Vamos ser justas também, né? Mas, enfim, é sobre isso. Então, eu sim, limito muito o acesso das pessoas na minha vida, porque se não me traz paz, eu não sacrifico minha paz por pouca bosta. Não mesmo. Nem por muita bosta. Não sacrifico. Não. Não compensa, família. Não compensa. Sai dessa. Bom, hoje era o assunto. E não se esqueçam, às quartas usamos rosa.